Nós vamos dar continuidade nessa noite a esse tema que tem abordado aqui, o espiritual comanda o natural. Me lembrei da chave. O pastor Leonardo, da última vez que ele ministrou aqui, ele falou que cada pastor que sobe aqui traz uma mensagem diferente, né? Tem acontecido isso nos cultos da noite, né? E como é que tu falou, Léo? Parecia o quê? Capítulos de novela? Como é que é? A tua pregação, então, foi vale a pena ver de novo, né? Cada um traz um capítulo diferente, então ele fez um resumo aqui de todos os capítulos. Eu falei, ele fez o vale a pena ver de novo, então pegou as frases, né, das minhas mensagens, do Rafa, do Carlinhos, né, da Wake, Carlinhos Wake, Wake só, Carlinhos, nada além disso, movidos por amor, isso aí, e fez aquela apresentação toda, mas eu creio que essa diversidade, não ela é saudável no entendimento daquilo que Deus tem colocado no coração de cada um de nós. E se você tem acompanhado, se você tem sido frequente nos cultos da noite, você vai ver que o Espírito Santo, ele tem trabalhado e entrelaçado essas mensagens, apesar de títulos diferentes, apesar da pessoa que está aqui à frente ser diferente, mas o Espírito Santo, ele tem trabalhado e tem dito coisas que vão unindo uma às outras. Porque a vontade do Espírito Santo é edificar o corpo de Cristo. A vontade do Espírito Santo é nos fortalecer na palavra, é trazer equilíbrio no nosso entendimento na palavra, é ministrar fé ao nosso coração para crermos na palavra e também nos posicionar neste mundo de acordo com a palavra. Então, é uma obra do Espírito Santo e é uma obra que cada um de nós aqui precisamos ter o coração aberto e dizer, Espírito Santo, ministra o meu coração nesta noite, fala ao meu coração nesta noite, para que eu possa ser edificado na palavra de Deus. Vou convidar você a fazer essa oração comigo. Feche um pouquinho os seus olhos. Pode repetir comigo assim, Senhor, no nome de Jesus, nesta noite, eu desejo ser edificado na tua palavra. Concede-me, Senhor, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento teu. Ilumina os olhos do meu coração, para que eu possa ver qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade para a minha vida. Eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. O texto que eu tenho usado é esse texto aí, de Números 13, versículo 1 e 3. Você não precisa abrir, que eu vou citar, e você, se tem acompanhado, você já sabe muito bem esse texto, onde Moisés ele vai enviar homens para espiar a terra prometida, e esses homens vão, 12 homens selecionados, cada um cabeça das suas tribos. Esses homens vão até a terra de Canaã, terra que Deus prometeu dar ao seu povo, e eles vão olhar a terra, eles vão espiar a terra, eles vão investigar a terra, eles vão lá pisar, são os primeiros a irem e a pisar na terra prometida e a observar. Para eles era tudo desconhecido. Para eles, eles não tinham ideia do que eles iriam encontrar naquele território, que era um território da promessa de Deus, mas era um território ocupado por outros povos. E os povos que ocupavam aquela terra não eram bons vizinhos, vamos dizer assim. Eles guerreavam entre eles. Lá já haviam cidades fortificadas. Lá havia muita idolatria, lá havia tudo que é de mais ruim havia naquela terra espalhada. Então, dos 12, 10 que voltaram de espiar a terra,
voltaram com um relatório dizendo: olha, a terra verdadeiramente é boa, como Deus disse, a terra verdadeiramente é boa, mas nós não vamos conseguir entrar e tomar posse daquela terra. E eles não trouxeram um relatório diferente, e daí a razão desse título, né? Porque o espiritual comanda o natural, porque eles não conseguiram virar a chave e dizer assim: se Deus nos disse que vai nos dar a terra, então eu vou ficar com a palavra de Deus. Nós não acabamos de ler aqui, queridos, que toda a escritura é inspirada por Deus? Então, se o nosso Deus, se nós temos o nosso coração na palavra, e Deus nos diz que tudo que está escrito aqui, revelado aqui, é Ele ministrando ao nosso coração, nós devemos ter esse entendimento. Aqueles homens não tiveram esse entendimento, e eles ficaram pelo que estavam vendo, eles ficaram pelo que eles observaram no natural. Então voltaram com um relatório ruim, e um relatório ruim gerou comentários ruins, né? Toda má conversação corrompe os bons costumes, corrompe o coração aberto para receber a palavra de Deus. Se você está aqui hoje, na casa de Deus, recebendo a palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus, mas se você se aliar com alguém que comece a denegrir a palavra, que comece a dizer: olha, não creia tanto assim, olha, não vá tão fundo nessa crença, nessa disposição, daqui a pouco você está contaminado pela voz da negatividade. Daqui a pouco você está colocando a fé de lado e dizendo assim: isso aí realmente, quando eu estou lá dentro da igreja, parece que alguma coisa acontece, não sei se eles colocam alguma coisa ali dentro do ar, e a gente fica respirando, e a gente fica crendo, mas daqui a pouco vem alguém, começa a minar a tua fé, começa a falar que não é bem assim, e daqui a pouco você está descrendo da palavra. Daqui a pouco você coloca a palavra de lado, e fica com o que você vê, e fica com o que você sente, e fica com aquilo que você percebe no natural. E esses homens, eles foram, a princípio, agentes de Deus para ir numa terra, observar a terra e trazer um relatório, e eles poderiam ter trazido um relatório independente. Eles poderiam ter dito assim: olha, nós fomos lá, a terra realmente é boa, olha, trouxemos um cacho de uva aí, que 2 homens têm que carregar de tão boa que a terra é, de tão produtiva que a terra é, né? E ficarem nisso aí, mas eles fizeram questão de dizer: nós não poderemos tomar posse da terra, nós não teremos condições de entrar naquela terra, de possuir aquela terra. Lá eles têm cidades fortificadas, lá eles têm homens que são guerreiros, lá eles são isso, e começaram a dizer, e o coração de todo o povo que estava numa expectativa de entrar na terra prometida, o coração de toda aquela gente murchou por causa do comentário negativo, por causa da ideia negativa, da impressão negativa que eles trouxeram no relatório deles. Eles tinham uma ideia tão negativa, né, que quando nós vemos aqui ainda em Números 13, né, e nós vemos aqui a visão deles mesmo, né? Por exemplo, no versículo 32, ele está escrito assim: e diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Olha a ideia que eles tiveram. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Então eles não só tinham uma síndrome, não somente tinham uma estima lá embaixo, mas eles também se viam numa condição de inferioridade. Eles poderiam ter dito: olha, gente, nós somos inferiores em estatura. Os caras que habitam lá são grandes, sim, mas não é a nossa estatura que vai impedir de nós entrarmos e possuir a terra prometida. Eles poderiam ter dito isso, mas o que estava instalado dentro deles era aquela síndrome de
somos pequenos demais, somos fracos demais, não podemos grande coisa, não teremos condição, não somos capazes, não vemos em nós condições de irmos lá e tomar posse daquela terra. Eles estavam para baixo. E somente Josué e Calebe, 2 homens, eles tinham um relatório diferente. Eles tinham um posicionamento diferente, eles tinham uma visão diferente. E eles trazem um relatório positivo. E eles trazem um relatório que eles viram as mesmas coisas que todos esses homens, mas eles diziam assim: o Senhor vai nos dar essa terra. O Senhor prometeu e Ele vai nos dar essa terra. Ele vai nos fazer herdar essa terra, porque é promessa dEle para a nossa vida. Não é um sonho nosso, não é uma ideia nossa, não é uma coisa do nosso entendimento. O Senhor nos prometeu dar a terra, então Ele vai nos dar a terra. Josué e Calebe estavam com o coração na palavra completamente, e dependendo da palavra e crendo na palavra, ao passo que aqueles outros homens não. O texto aí nós já lemos, né? Então Moisés vai enviar lá os homens e tal, né? Eu coloco para você assim nesse primeiro slide aí: a mentira questiona a verdade da palavra de Deus. E por que eu estou dizendo para você que a mentira, ela questiona a verdade da palavra de Deus? Porque eu estou afirmando para você que quem comanda a nossa vida, na medida da nossa crença, na medida em que nós nos posicionamos na palavra, quem comanda a nossa vida é o espiritual. Só que o espiritual você não vê, você crê. Diga comigo assim: eu simplesmente creio. Nós não vemos a Deus, nós não vemos uma nuvem de glória, nós não vemos um sol brilhando aqui dentro. O Shekinah de Deus nós não podemos tocar nele, nós não temos uma imagem aqui para nós adorarmos. O que nós temos é a palavra pregada, é a palavra anunciada, é a palavra que o Espírito Santo, ele ministra essa palavra no teu coração, e essa palavra, ela se expande dentro de você, e ela explode dentro de você e te faz crer. Por isso que eu estou dizendo, o espiritual é quem comanda o natural. E quando a palavra chega ao teu coração e você crê, você se posiciona na palavra, o inimigo ele vai tentar de todos os modos trabalhar com aquilo que ele sabe trabalhar. Quem é revelado pela palavra? Quem é o pai da mentira? O diabo é o pai da mentira. E a mentira questiona a verdade da palavra de Deus. Desde o início é assim. Desde o início o diabo pega a palavra, distorce lá, olha, mas não é bem assim que Deus disse. Olha, você pode comer do fruto porque você vai se tornar igual a Deus. Ele sempre distorce, ele sempre vem com a mentira dele, ele sempre vem com a ilusão dele, ele sempre vem trabalhar com aquilo com o que ele é especialista. Então, todas as vezes que vir alguma coisa que contradiz a palavra de Deus, você deve se lembrar dessa frasezinha aí: a mentira questiona a verdade da palavra de Deus. A mentira, ela traz um questionamento, ela traz aquela famosa pergunta, né? A pergunta que não quer calar, né? A palavra de Deus sempre é a verdade. Diga comigo, a palavra de Deus sempre é a verdade. O nosso Pai sempre diz a verdade. Então, se você ouvir aquela perguntinha assim: mas olha, cadê teu pai? Onde ele está? O teu Deus, onde ele está? Será que o teu Deus não está vendo essa situação que você está enfrentando? Será que o teu Deus não está olhando? Ele é astuto e ele é maligno. Quando a Bíblia o chama de maligno,
não o chama por acaso, porque ele tenta colocar o dedo numa ferida, dizendo assim: olha, mas você está passando por essa situação, aonde está a resposta de Deus para a tua vida? Por que que Deus ainda não se manifestou na tua vida? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo com você, ou o que está acontecendo na tua casa? O questionamento da mentira sempre vem para derrubar a tua crença na palavra de Deus. E nós precisamos ter no nosso coração exatamente isso aí. A palavra de Deus sempre, diga comigo, sempre. Sempre é a verdade, sempre ela é verdadeira. O meu Pai sempre diz a verdade. Ele é luz, Ele não é trevas. O meu Deus não é trevas. O meu Pai não é trevas, Ele é luz. E a luz dissipa toda a treva, toda a escuridão. Então, o questionamento da mentira, né, ele se baseia numa coisa que é muito simples, queridos. O mentiroso nos mostra apenas o que é visível. Ele sabe trabalhar com aquilo que é visível, porque o que é visível mexe com você e comigo. Mexe ou não mexe? Qual é o pai ou a mãe, se o filho estiver morrendo de febre lá, olhando ali para a menina ou o menino queimando em febre, qual é o pai ou a mãe que o coração não fica ali naquela guerra, e você clama ali, você ora ali, você crê ali, mas ele mexe com aquilo que, ele toca naquilo que mexe com você. Porque nenhum de nós que estamos aqui e somos pai, quando olhamos o nosso filho vivendo uma situação complicada, a gente fica, está tranquilo, deixa para lá, bora, Deus está no controle, então está tudo bem, não vou nem orar. Não é assim que acontece. Você mergulha ali naquele universo ali, e você declara a palavra, e você clama, se for o caso, você levanta de madrugada, você vai procurar um médico, você vai procurar um hospital, de acordo com aquilo que Deus te mostrar e te dirigir, e você vai tomar uma atitude. Mas o mentiroso, ele, diante da situação que você está vivendo, que é visível, que é palpável, ele vai te questionar. E cadê o teu Deus agora, rapaz? Aonde está o teu Deus, que não está vendo isso? Queridos, ele só pode trabalhar com aquilo que os nossos olhos veem. E você sabe que ele muitas vezes te mostra alguma coisa, para depois ele vir buzinar outra coisa no teu ouvido, para colaborar com aquilo que você está vendo, para a destruição ser ampla e completa. Então, a armadilha dele, a arma desse mentiroso sem vergonha, é exatamente essa. Agora, nós, como povo de Deus, nós precisamos estar alertas e compreendermos e crermos, porque não basta compreender, não é intelecto humano que eu estou falando aqui. Estou falando de uma disposição em fé, de você compreender e de você crer. Espera aí, o povo foi entrar numa terra, e lá haviam gigantes, e lá tinham cidades fortificadas, mas 2 daqueles homens tiveram uma visão espiritual daquela situação. Eles viram os mesmos gigantes, eles viram toda a dificuldade, mas eles falaram e eles afirmaram: o Senhor prometeu, então o Senhor vai nos dar esta terra. E o nosso posicionamento hoje, diante de qualquer que seja a situação, não pode ser diferente. Nós precisamos ficar com a palavra. Nós precisamos crer na palavra e discernir. Ele é um mentiroso. A palavra sempre é verdadeira. O meu Deus, ele sempre é verdadeiro. Ele trabalha muito com esse questionamento: como é que isso que você está crendo vai acontecer? Quando ele te chama para esse campo, você ouviu a palavra, está crendo na palavra, e ele vem: mas como é que isso que você está vendo aí, que você está
está crendo aí, como é que isto vai acontecer? Ele está te chamando para o natural. Porque aqui dentro você vai dizer assim, bem, isso pode acontecer assim, o assado, ou desse modo, ou dessa. Você constrói coisas aqui dentro, na tua imaginação, tentando ajudar a Deus, ou tentando, Deus, eu vou planejar um pouquinho por ti, né? Para que essa situação se concretize, para que essa situação aconteça, e aí você soma, você multiplica, você constrói, você diz, olha, esse caminho é um caminho bom, olha, desse modo a coisa pode acontecer, e você se esquece de uma coisa muito simples, muito natural e muito objetiva. Se Deus diz na sua palavra que vai fazer, Ele vai fazer. Se Deus diz na sua palavra que Ele faz, então Ele faz. Porque Ele não mente, porque a palavra de Deus é a verdade. Então, pelo natural, sempre será impossível. Pelo cálculo humano, sempre será impossível. Você pode estar vivendo uma situação financeira terrível. Você pode estar vivendo ameaça de desemprego, ou estar desempregado. Como é que Deus vai resolver isso? Deus tem inúmeras promessas de provisão para a tua vida. E eu digo para você assim, olha, a tua provisão não depende da empresa onde você trabalha ou trabalhava. A tua provisão vem da palavra de Deus. O cuidado de Deus para a tua vida, queridos. Como é que um homem é atirado no mar e vem um grande peixe e engole esse homem, e esse homem vai ter a sua vida preservada? Ah, pastor, bem, eu não sei, não era ele, né? Provisão de Deus, cuidado de Deus. As águas podem tumultuar, os mares na sua fúria podem explodir aí nos rochedos aí, você se espantar, a maré pode subir, pode vir um tsunami, as águas não vão me submergir, porque Deus, Ele diz isso na sua palavra. Como é que um homem, estou falando de assuntos aqui revelados na palavra, como é que um homem amedrontado por uma ameaça de morte, ele vai e foge para o deserto, vai se esconder numa caverna, escondido numa caverna, Deus vai lá catucar ele, meu filho, olha, estou mandando te servir aí um alimento para você comer. Como é que o nosso Deus, qual é o cálculo que se faz de como e de onde virá a provisão? Não faça, creia somente. Se você estivesse no deserto, como é que Deus vai providenciar pão para toda essa gente? Eu não sei como, mas o maná aparecia lá no deserto. Jesus pregando as multidões também em lugares distantes, o pão se multiplicou, os peixes se multiplicaram e aquelas pessoas foram alimentadas. Não há como, não há cálculo. Não há um modo de dizer, olha, o povo passou no Mar Vermelho porque a maré estava baixinha, então eles passaram, foi tranquilo passar. Então essa maré baixinha, né, depois veio o exército de Faraó e morreu afogado na maré baixinha. Porque tentam calcular, tentam explicar humanamente, não há explicação humana. O inimigo, ele trabalha pelo que é natural, e pelo natural sempre vai ser impossível, sempre vai ser difícil, ou, não é como eu já disse aqui, vai ser impossível. O nosso Deus, Ele não trabalha desse modo, queridos, ou dessa maneira. O nosso Deus, Ele trabalha pela sua palavra. O natural, ele exalta e põe em alta a opinião humana. O inimigo, ele trabalha em cima disso aí. Te mostra o natural. E aí você tenta articular mentalmente o que você pode fazer ou resolver.
É o mesmo caso lá de Abraão, de Sara e de Agar, né? Olha, é uma promessa de Deus aí para você ser pai de muitas nações. Então, vamos resolver pelo natural. Toma a minha serva e vai ter um filho com a minha serva. Mas Deus falou, não, esse não é o filho da promessa, esse aí é o filho que você pode produzir. Você pode produzir muitos filhos, humanamente falando, filhos financeiros, filhos de resolução de problemas que você possa estar enfrentando na tua casa. Você pode ter muitos filhos aí de cálculos matemáticos que você faça, de articulações, de conhecimento com pessoas influentes e tal. Você pode ter muitos Ismaéis aí. Você pode produzir muitos Ismaéis. Mas quem se coloca na palavra, sabe assim, se Deus prometeu, Ele vai fazer o que Ele prometeu. E o nosso Deus, Ele não corre da raia. Pode dizer para o seu irmão aí, ele não corre da raia, não. A opinião humana é altamente influenciável pelo engano do inferno. No natural, a influência maligna, ela vem para derrubar, né? Ela vem para te tirar do patamar da fé, tirar do patamar da crença e colocar você só no natural. Você vai viver pelo natural, por aquilo que você pode produzir, por aquilo que você pode realizar, por aquilo que você pode, com as suas mãos, solucionar. Isso aí é o inimigo nos atraindo e nos puxando para soluções humanas. Diga comigo assim, eu não fui chamado por Deus para soluções humanas. Diga assim, eu fui chamado por Deus para viver por fé. Então, esse aspecto aí do natural, né, e da opinião humana, ela não traz bons resultados. O profeta Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9, ele diz assim, olha, enganoso é o coração que se alimenta do que é possível nesse mundo, o coração que se sustenta do que é plausível nesse mundo, do que é palpável nesse mundo. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Se você permitir que o teu coração seja guiado pelas coisas que você vê, pelo teu entendimento, pela tua inteligência, pela tua capacidade, você vai estar se permitindo guiar pelo engano. Você vai estar se permitindo guiar por aquilo que os seus olhos veem. Mas a palavra, ela está dizendo assim, olha, eu não vou me deixar guiar pelo natural, eu não vou me permitir guiar por aquilo que os meus olhos veem, mas eu vou me permitir guiar pela palavra de Deus, né? Venha comigo aqui ao primeiro capítulo de Josué, porque o tempo passou, né? Aquela geração que não creu, todos aqueles homens e mulheres morreram. E aí veio a geração dos filhos de toda aquela gente que saiu do Egito. E são essas pessoas que nasceram no deserto, são eles que Deus vai levar para a terra prometida. Aqui no primeiro capítulo de Josué, diz aqui no versículo 1, né? Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então eu quero abordar um ponto com você aqui em primeiro lugar, né? Deus, Ele nos desafia na medida da nossa preparação. Você está na academia da fé, sendo preparado para coisas grandes e coisas maiores que Deus tem reservado para a tua vida. Deus, Ele não pode te preparar para coisas grandes enquanto o teu coração só está lá fora, enquanto a tua vida só é operada, dirigida pelo que você vê, pelo que você entende. Você tem vindo a esse lugar. O Espírito Santo, ele tem te trazido a esse lugar. O Espírito Santo, ele tem ministrado uma palavra ao teu coração
para te preparar. A palavra de Deus sempre é desafiadora. Ela não é uma palavra passível. Que você ouviu, legal, bacana e tal, tudo bem. Um dia eu penso sobre isso, tal. A palavra de Deus, ela sempre é desafiadora. Mas ela é desafiadora na medida que nós desejamos estar preparados para coisas grandes e coisas maiores. Então, se você vem com o teu coração aberto para receber a palavra, Deus ele vai te preparando aí, a cada instante, a cada novo encontro, em cada letra cantada, em cada palavra que você recebe, em cada pastor que sobe aqui e ministra a palavra de Deus ao teu coração, e você vai se alimentando, e você vai nesse alimento preparando o alicerce que o Espírito Santo ele tem, ele sabe qual é o alicerce que precisa preparar para a tua vida. O próprio Deus, o nosso Deus, ele diz, olha, eu aqui sei que pensamentos tenho a teu respeito. Nós nem sequer imaginamos o que Deus muitas vezes quer fazer na nossa vida. Você não tem ideia do plano total de Deus, do início até o fim na tua vida. Você não tem ideia. Deus ele vai revelando esse plano gradativamente. Agora, ele sabe a construção que ele vai fazer através da tua vida. Então, é dentro dessa preparação que Deus nos desafia, na medida em que o nosso coração está aberto, para dizer assim, Deus trabalha no meu coração para aquilo que tu queres fazer na minha vida ou através da minha vida. E eu não sei se você observou, né, o que nós lemos aqui, né? Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, o que vem escrito ali depois? Servidor de Moisés. Qual foi a grande preparação de Josué para assumir o lugar de Moisés? A grande preparação foi, eu vou servir a Moisés. Uma coisa tão simples. Ou uma coisa tão natural, que alguém poderia dizer assim, não, mas peraí, se eu quero coisas grandes, eu vou buscar em outros lugares, eu vou planejar, ou eu vou estudar, ou eu vou fazer. Moisés simplesmente tinha um coração assim, olha, eu vou servir a Moisés. Vou servir naquilo que ele precisar de mim, eu vou estar ao dispor dele. E é claro que, servindo a Moisés, ele estava junto de Moisés. E se ele estava junto de Moisés, ele recebia, né? Vamos usar o termo que Jesus usou, as migalhas. Lembra das migalhas que caem da mesa dos senhores? Josué estava ali e ele experimentava do que Deus ministrava a Moisés, e por estar próximo, ele recebia do mesmo Espírito de Moisés, que o Senhor concedia a Moisés. Por estar próximo, ele compreendia a visão de Deus e o plano de Deus, a grandiosidade do plano de Deus para aquele povo, e como Deus ministrava a Moisés, e ele, naquela proximidade, ele ia só se alimentando e se preparando, dizendo, a visão de Deus é essa, Moisés está falando isso, então a direção é essa, é desse modo que a gente vai proceder, é desse modo que a gente vai fazer. Entre uma revelação, entre uma palavra e outra, toma aqui Moisés um copinho d'água, fala mais, fala Deus, vai falando, e ele foi se preparando para aquilo que lá na frente, os anos passaram. Canta aquele corinho comigo assim, o tempo passa, o tempo voa, mas a palavra de Deus continua numa boa. Você não pode querer ser imediato. Deixa Deus trabalhar no teu coração. Não força nada, não. Eu vou ajudar a Deus. Não, fala para o teu irmão aí. Não. Não tenta ajudar a Deus, não. O Espírito Santo ele vai fazendo a obra na tua vida gradativamente. Você não consegue dar
né? Você acaba catando cavaco. Sabe o que é catar cavaco? O cara não sabe nem andar, já quer correr. Olha, permanece naquilo que você tem recebido de revelação da parte de Deus e você vai longe. Porque Josué, ele tinha exatamente isso aí, servidor de Moisés. Moisés não virou para Josué, Josué, olha, Deus falou ao meu coração que você vai ser o meu sucessor. Eu vou te mandar estudar numa escola lá no Egito, uma escola, olha, poderosa, que eu fiz aquela escola, Josué. Quando tu voltar de lá, tu vai ser um cara capacitado plenamente para me substituir, olha, você vai ser o cara. Não. Servir, diga comigo, servir. Josué simplesmente servia a Moisés. Você veja como Deus colocou ali, sucedeu depois da morte de Moisés. Moisés era servo de quem? Moisés, servo do Senhor. Josué, servo de? Ou seja, servo do Senhor servindo a Moisés. Simples. Às vezes você fica imaginando coisas, né? Deus te trouxe até esse lugar, sabe? Você está recebendo do Espírito que Deus tem colocado sobre a vida do Elinho. Daquilo que Deus tem colocado no coração dele. E nós, os pastores, recebemos e nós transmitimos também. E você deve ter o mesmo entendimento, numa simplicidade. Eu tenho que tirar a mente do natural e tenho que colocar o coração na palavra e dizer, olha, é isso que eu preciso para a minha vida, numa simplicidade, numa objetividade. Eu planejo coisas grandes, olha, Deus já tem colocado coisas grandes no meu coração, então eu vou nessa preparação da simplicidade. Vou agir nessa preparação da simplicidade. E foi desse modo que Josué, ele trabalhou, né? Toda a preparação de Josué aconteceu enquanto ele servia a Moisés. Pastor, mas olha, é simples demais, olha, eu já tenho capacidade, eu já sei até mais do que o Senhor, do que o Elinho, do que o Espírito Santo também, olha, eu supra-sumo. Desce daí, rapaz, tu vai cair daí. Coloca o pezinho aqui embaixo. Deus é simples, queridos. Homens indoutos, homens simples, pescadores, andaram com Jesus durante 3 anos. Ouviram muita coisa, aprenderam pouco, e depois que Jesus ressuscitou, o Espírito Santo veio sobre eles. Esses homens simples que andaram com Jesus, aprenderam a fazer a obra de Deus, aprenderam o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Esses homens fizeram a igreja crescer. Uma simplicidade. O apóstolo Saulo, né, derrubado da montaria dele lá, ouviu aquela voz, descobriu que estava perseguindo a Jesus. Aí esse homem ele vai considerar como refúgio tudo aquilo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel lá, todo o ensinamento, toda a cultura, ele vai dizer ao ponto assim, ó, tudo isso para mim é lixo, tudo isso aqui para mim é refúgio, porque eu agora me atenho naquilo que Cristo ministra ao meu coração e falou ao meu coração. Simplicidade, diga comigo, simplicidade. Deus nos prepara para o grande enquanto servimos fazendo o que aparentemente é pequeno. Quantos aqui desejam esse preparo? Deus não vai pedir para você fazer coisas grandes demais, mas vai pedir coisas simples a você. E se você atender a voz de Deus, você vai ser um grande sucesso, principalmente nas mãos de Deus. E esse sucesso não é para você se exaltar, não. Esse sucesso é para você ter no teu coração, para você ter no teu entendimento que tudo vem dele, tudo provém dele.
todas as coisas vêm dele, para a glória dele, para a majestade dele. Mateus, capítulo 25, versículo 23, Jesus ele diz assim: muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Servo bom e fiel, simplicidade, servo bom e fiel, foste fiel no pouco. Por quê? No pouco que Deus coloca nas nossas mãos, naquilo que nós somos fiéis, vai se tornar grande. E vai se tornar grandioso. Mas coisas tão banais e coisas tão simples aqui, que a palavra de Deus ela nos revela, que a palavra de Deus ela nos fala, e o nosso entendimento ele vai só, né, crescendo, ele vai só aumentando. Um outro detalhe aqui, um segundo ponto, Deus chama a Josué, e praticamente, né, o recado de Deus para Josué é esse recado aí: fique com a palavra. Deus ele simplesmente vai dizer para Josué isso, né? Fica com a palavra. Olha aí, Josué 1, capítulo 8. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Se nós parássemos aqui, né, isso que Deus está pedindo aqui a Josué é uma simplicidade. Fica com a minha palavra, fala da minha palavra, sustenta o teu coração com a minha palavra, crê na minha palavra, declara a minha palavra. É uma coisa bem simples, é uma coisa que não tem, não adianta nós pensarmos assim, coisas mirabolantes da parte de Deus, que Deus vai te levar a um lugar santo e sagrado, e naquele lugar vai minar uma água santa e cristalina, que você vai beber daquela água, e depois que você beber daquela água, aí você, olha, agora estou capacitado, agora eu posso fazer. Não, Deus ele é simples, não cesse de falar desse livro da lei. Nosso coração sempre vai se encher daquilo que a nossa boca fala. Se os teus lábios estão se abrindo para falar das misérias do natural, o teu coração vai estar cheio disso. E o plano de Deus fica retido ali até o momento de você despertar e falar assim: não, é o espiritual que comanda o natural. Eu preciso abrir os meus lábios e declarar a palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus revela, porque o meu coração vai se encher da palavra de Deus. E na medida em que o teu coração se enche da palavra de Deus, mais certeza a respeito de Deus você tem, mais confiança em Deus você tem. E aí você compreende aqui o final do versículo 8 aqui, que diz assim: então farás prosperar o teu caminho e serás o que? Bem sucedido. Se eu estou com Deus, se eu estou com a palavra, eu sou como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Se eu declaro a palavra, então está escrito aqui: farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido naquilo em que você fizer. É a simplicidade de Deus, queridos. Na simplicidade de Deus, Ele age na nossa vida. E eu digo para você, então, aproprie-se de Deus naquilo em que Ele te revela na sua palavra. Na verdade, todas as vezes que você toma posse da palavra, você está tomando posse de Deus. E você está permitindo que Deus esteja trabalhando no teu coração, moldando a tua vida, te preparando para patamares maiores e coisas maiores que Ele tem para você. Nenhum de nós, Jesus ele fala isso nos evangelhos, né? Nenhum de nós pode acrescentar um côvado à nossa existência. Nenhum de nós pode acrescentar um palmo. Eu vou ter um palmo de vida a mais do que todos vocês. Louco está dizendo isso, né?
loucura. O outro lá em Lucas, né, o texto de Lucas lá, o cara plantou, colheu, arrebentou a boca do balão. Olha, plantei muito, colhi muito, vou mandar ampliar os meus celeiros aí, e olha, eu vou dizer para a minha alma, come, bebe, regala-te, porque tens muitos bens para muitos anos. Aí vem uma voz assim, diz, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? O Ricardão que vai ficar aí. A loucura humana, você compreende a loucura humana quando ela é puxada para o natural? Se você põe a palavra de lado e fica com o natural, você vai ouvir essa frase, louco. Você não percebeu ainda que você não está nesse mundo por acaso e que Deus ele tem te chamado para que você creia nele, para que você entregue a tua vida a Ele, para que você viva com Ele, ande com Ele, porque Ele vai fazer você ser bem-sucedido em todas as coisas que você fizer, vai te fazer feliz em todas as coisas que você fizer e que você trabalhar e colocar as tuas mãos. Então é nessa simplicidade aí de você se apropriar de Deus, eu quero mais de Deus, então se aproprie da palavra. Ah, eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Aproprie-se da palavra revelada, daquilo que Deus te diz, na simplicidade daquilo que Deus te diz. Olha, trabalha na simplicidade daquilo que Deus coloca no teu coração. Você vai ser a pessoa mais feliz desse mundo. Para de olhar para um lado, para de olhar para o outro. E dizer, ah, mas o fulano, olha lá como é que o fulano... Olha lá o meu vizinho, olha ali o meu amigo da faculdade, o meu amigo do colégio, olha lá, como é que é a vida dele, meu Deus, esse camarada deslanchou na vida. E olha lá o meu colega de rua, caramba, deslanchou na vida. Para de olhar para a grama do vizinho. Por que o gramado do vizinho sempre é mais bonito que o teu? Ah, porque ele tem uma máquina que apara a grama lá. É a tua visão. É a tua visão. Porque a felicidade está na palavra de Deus, e essa palavra está doida para entrar no teu coração e mudar e transformar a tua vida. Amados, nós precisamos voltar o nosso coração para aquilo que é simples, né? Aprenda a tomar posse de Deus na palavra. Tome posse da promessa, crendo que é Deus falando contigo, na simplicidade que for. Na objetividade daquilo que o Espírito Santo colocou no teu coração, olha, descansa o teu coração nisso. Faz conforme o Espírito Santo está falando no teu coração. Porque o Espírito Santo está falando aqui de um sucesso, que não é um sucesso natural, é um sucesso acima do natural. Não adianta nada o ser humano ganhar muito dinheiro e ter filhos nas drogas. Não adianta nada o cara ser bem-sucedido na profissão dele e ter um casamento destroçado. Agora, Deus, quando Ele planeja para você, Ele planeja o teu bem-estar. Ele planeja saúde para você, para a tua família, para a tua esposa, para os teus filhos. E na simplicidade de que Ele vai te levando, Ele vai te tornar a tua vida plena, e você diz, poxa, eu sou bem-sucedido naquilo que eu faço, eu tenho uma família sadia, eu creio em Deus, eu sou um homem abençoado, eu tenho saúde, eu oro pelas pessoas, elas são curadas, e as pessoas são abençoadas quando se aproximam de mim, porque recebem da parte de Deus. Entra aí a parte do fruto do Espírito, que o Rafa tem pregado aqui muito, não é? E você vai dizer assim, caramba, eu sou um cara realizado, eu tenho uma família abençoada, porque você está indo na simplicidade daquilo que Deus tem colocado no teu coração. Não é aquela revelação grandiosa, não é aquela revelação translumbrante, não é? Olha, você vai subir o monte aí, lá no alto você vai ficar lá.
E aí lá eu vou te trazer, olha, aquela revelação. Não, Deus te revela aqui na simplicidade. Você quer subir um monte? Suba um monte para louvar a Deus alegremente. Vai no Pão de Açúcar. Vai ser uma visão maravilhosa lá, entendeu? Vai no Cristo, vai no, como é que é o bico do papagaio lá? Como é que é o pico do papagaio? Né? Vai na Pedra da Tijuca. Né? Você vai ter... Mas não ache que Deus fala mais com você lá do que fala aqui, porque Deus ele vai falar ao teu coração aonde quer que você esteja. Jonas chegou a essa conclusão, né? Quando ele está lá no mais profundo abismo, lá no lugar mais escuro, que ele nem sabe onde está, ele está dizendo assim, Deus está aqui também falando comigo. Eu estava fugindo dele, mas ele está falando aqui. Se suba ao monte, lá está. E se desça ao mais profundo abismo, lá estás também. Sabe por que Deus está nesses dois lugares? Porque você está lá, porque você ama a Deus, porque você quer Deus. Então não há um lugar mágico. Fala para o teu irmão, não há um lugar mágico. Diga assim, há um coração aberto que faz toda a diferença na nossa vida. O inimigo ele só pode trabalhar com estímulos visuais. Já falei isso aqui e repito para você. Ele vai te tentar influenciar por aquilo que você vê, depois vai vir com a conversinha fiada dele, né, que eu coloco aqui nesse último slide aí, depois de tentar te influenciar pelo visual, ele tenta te influenciar pelos teus sentimentos, para você ficar para baixo, para você ficar caído, para você abandonar a palavra, mas você deve ter no teu coração uma coisa que eu falei aqui esse tempo todo. Fica na simplicidade da palavra e você vai ser a pessoa mais feliz desse mundo. Quando ele vier com essa conversinha fiada, olha ali, olha aquela situação. E olha, a empresa do fulano quebrou, a tua é a próxima. Olha, a tua vizinha, olha, tá vendo aquela tosse da tua vizinha? Ó, vai pegar em você. Ninguém vai falar nada, não? Olha, tá vendo a zika? Que nome bonito. Olha, o teu vizinho pegou ziquezira. E você vai pegar ziquezara. Tudo no visual. Tudo depois conversinha fiada, pensamento errado. Caramba, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e eu sou o próximo. Não, eu não sou o próximo. Fica com a palavra. Vamos ficar de pé, queridos. Fica com a palavra. De que modo você está precisando ficar com a palavra nesta noite? Em que área da tua vida você está precisando ficar com a palavra nesta noite? É lá dentro da tua casa? Tem alguém doente lá dentro da tua casa? Pastor, é parte financeira. Deus tem uma promessa tremenda. Diga assim comigo: todas as minhas necessidades já estão supridas. Repita, por favor: já estão supridas em Cristo Jesus. Pastor, olhei a minha conta, não aumentou, não. Todas as tuas necessidades estão supridas. Deus, Ele te dá sabedoria. Naquilo que você realiza, o mercado está meio balançado. A palavra diz uma coisa tão objetiva e tão maravilhosa: do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Fica com a palavra. Pastor, mas é simples demais.
Nosso Deus é simples. Não é mercado de trabalho que comanda a tua vida, não é mercado financeiro que comanda a tua vida. Não é a zica que está aí no mundo que comanda a tua vida. Não é o estresse que nós vivemos aí do corre-corre de um lado para o outro que deve comandar a tua vida. Em que área da tua vida você está precisando ficar com a simplicidade da palavra, crendo e declarando: é o espiritual que comanda esse mundo que eu estou vivendo, esse mundo em que nós estamos pisando aqui. Estamos aqui, não somos deste mundo, somos de Deus. Nossa vida está nas mãos dEle. Ele cuida de você. Ele cuida de você. Feche os seus olhos e repita isso: Ele cuida de mim. Eu elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu oro, meu Deus, para que o Teu Espírito Santo, meu Pai, traga, meu Deus, esta paz. É a paz que excede todo o entendimento humano. É a paz que anula toda mentira de um pensamento, do engano, da mentira do inferno de Satanás. É a Tua palavra prevalecendo na nossa vida, meu Pai. É a Tua palavra ganhando terreno, meu Deus, na nossa vida. É a Tua palavra transformando o nosso modo de pensar, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, nós declaramos aqui a Tua palavra prevalecendo na nossa vida, Pai. Nós declaramos aqui, meu Deus, o nosso coração aberto, meu Pai, para receber mais do Teu Espírito, mais da revelação da Tua palavra, e ao mesmo tempo declaramos aqui o nosso pensamento, a nossa visão fechada para a mentira do diabo, meu Pai, porque ficamos com a Tua palavra prevalecerá sempre, meu Pai. Esse céu que eu vejo hoje passará, esse mundo, esses montes que eu posso olhar hoje, eles passarão, mas a Tua palavra, ela permanecerá eternamente. Eu fico com a Tua palavra, meu Pai. E eu oro nesta noite, meu Deus, para que os sinais acompanhem a pregação da Tua palavra, meu Pai. Eu quero declarar aqui no nome de Jesus, ó Deus, lares abençoados, casamento abençoado, meu Pai, filhos abençoados, ó Pai. Eu quero declarar saúde em cada corpo, cada ser humano que está aqui. Eu declaro saúde plena em Cristo Jesus. Obrigado, Jesus, porque Tu carregaste, Tu tomaste todas as nossas dores e enfermidades lá na cruz do Calvário, nos substituindo plenamente. Obrigado, Jesus, porque ousadamente, crendo, eu declaro: eu tenho saúde em Cristo Jesus. E se você tem, declare a mesma coisa: eu tenho saúde em Cristo Jesus. Pai, obrigado, porque a nossa provisão financeira, ela não vem do salário que nós recebemos, ela não vem do acordo do mercado. Se o mercado está bom, virá; se não está ruim, não virá. Não, nós declaramos aqui, meu Deus, a Tua provisão, o Teu sustento, Tua provisão e o Teu sustento na vida de cada um dos Teus filhos que estão aqui, e que nessa simplicidade creem na Tua palavra e abrem um coração e recebem a Tua palavra, meu Pai, sem reservas, sem restrições, ó Deus. Que sinais acompanhem, meu Pai, a crença, a fidelidade de cada um aqui. Eu quero orar por você nesta noite, você que está aqui. Todos, por favor, de olhos fechados.
Você que tem chegado, você que tem ouvido a palavra de Deus, e nessa noite você está assim dizendo: eu quero entregar a minha vida nas mãos de Jesus, porque eu creio que pela palavra de Deus a minha vida já está sendo transformada e será ainda mais muito e muito mais transformada por Jesus Cristo. Você que deseja receber o Senhor nessa noite, basta que você levante uma das suas mãos aí onde você estiver, e nós vamos orar por você. Amém? Levante bem alto a tua mão, declarando assim: olha, é comigo, Senhor, é comigo. Aleluia. Você que levantou a sua mão, coloque-a sobre o seu coração aí, sobre o teu peito, e numa simplicidade muito grande, vamos todos juntos repetir essa oração, numa simplicidade muito grande e com muito amor no coração. Diga assim: Senhor, nesta noite eu entrego minha vida em tuas mãos, o meu coração está aberto para que tu venhas e faça morada em mim. Eu me declaro, como diz a tua palavra, uma nova criatura em Cristo Jesus, para que a tua obra, para que a obra do teu Espírito Santo se realize em minha vida, durante todos os dias da minha vida, e viverei em paz contigo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Na simplicidade, ande na simplicidade, e essa vitória plenamente atua no nome de Jesus. Amém? Vai cantar? Não? Quer cantar? Então cumprimente quem está pertinho de você, que você tenha uma boa semana. Pessoal que nos assiste pela internet aí, fique com Deus na simplicidade da palavra, que Deus te abençoe. Boa noite, queridos, em nome de Jesus.